sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a 25ª edição do podcast do site Nervos, que sempre que possível traz para você conversas com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional, que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Aliás, o destaque do episódio de hoje tem como tema justamente o trabalho. O documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar é um mergulho do cineasta Marcelo Gomes no microcosmo de Toritama, cidade do agreste pernambucano que é conhecida como a capital do jeans no Brasil e no qual o diretor fala de modo geral da relação do ser humano com o trabalho. Mas antes de entrar em mais detalhes do filme que estreou nesta quinta, 11 de julho, vamos ouvir um trechinho do trailer. Léo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Léo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todo o jeans nacional. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o jeans azul, o ouro azul. Aqui virou um São Paulo. Antes o povo se enganava, ia pra São Paulo pra trabalhar, né? Chegou aqui em Toritama, você trabalha, você só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo, não tá conversando, não tá se espancando, né? Trabalhar, porque isso aqui é produção. A gente chega de 7 da manhã, fica até 10 horas da noite. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Tem alguma época do ano que vocês tiram férias, alguma coisa ou não? É só no carnaval e final de ano. O longa Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar fez sua estreia mundial na Mostra Panorama do Festival de Berlim deste ano, e depois veio para o Festival É Tudo Verdade, onde recebeu o prêmio Abracine dado pela crítica e as menções honrosas do júri oficial e da Associação Brasileira de Documentaristas, a ABD de São Paulo. No filme, o diretor Marcelo Gomes acompanha a rotina das facções, fábricas de fundo de quintal geridas pelos habitantes de Toritama, que produzem por ano 20 milhões de jeans na cidade, que corresponde a cerca de 20% da produção nacional. Os moradores locais se orgulham de serem donos do próprio tempo, mesmo que trabalhando sem parar e só tirando folga no carnaval, o que faz alguns chegarem a vender seus bens mais preciosos por este único momento de lazer deles durante todo o ano. Em entrevista para o nosso podcast, o cineasta pernambucano explicou a sua relação pessoal com o Agreste, especialmente com Toritama, para destacar a transformação dessa cidade no seu recente filme. Marcelo Gomes também comentou sobre o relacionamento com os habitantes no processo de filmagem, da nossa relação universal com o trabalho e com o tempo, das mudanças na indústria cinematográfica em relação à distribuição do seu próprio documentário nos cinemas e simultaneamente nas plataformas digitais, neste novo formato da sessão vitrine, além de adiantar um pouco do seu próximo longa, como você confere a partir de agora. Assistindo logo no início do filme, a gente já consegue perceber a sua familiaridade com o agreste pernambucano, que está na sua filmografia inteira, mas a gente entende assim um pouco. Mas assim, pro público que ainda vai assistir o Estou Me Guardando, queria que você comentasse em que momento que surgiu esse start para quando você voltou para Toritama e você viu ela totalmente diferente das suas lembranças, memórias da infância. Você tocou num aspecto interessante. Vários filmes meus têm uma relação direta com a Agreste. Meu pai é do Agreste, meu pai é de Caruaru, que é uma cidade que fica a 11 quilômetros de Toritama. Minha mãe é de São Caetano. E eles migraram para o Recife, que é a capital, e eu nasci lá, então eu sou filho da capital. Mas assim, todos os amigos deles e eles próprios contavam histórias do Agreste, desde criança. Eu escutava narrativas do Agreste, sem nunca ter ido lá. Até antes de ter ido lá, eu já escutava essas histórias. Então, eu ficava imaginando como é que era o Agreste. E ficava com essas imagens na minha cabeça. Então, talvez o primeiro filme que eu imaginei foi um filme que era o Agreste. O que era o Agreste? Então, eu fiquei sempre com esse afeto, com essa memória afetiva em relação ao Agreste. Por isso que ele está tão presente na minha obra. E um dia eu estava viajando pelo Agreste, fazia muito tempo que eu não ia lá, e aí o motorista estava me levando, passou por Toritama, eu vi aqueles outdoors, fiquei muito impressionado com aquilo, que é maravilhoso. E aí ele me contou a história
das pessoas venderem tudo para passarem o carnaval na praia. Eu falei, nossa, o que será isso? É uma transgressão ao capitalismo? É um ato desesperado de ter algum momento de lazer? Ou é outra coisa que eu não entendo? E eu gosto de fazer filmes sobre as coisas que eu não entendo. Então eu entrei em Toritama e decidi fazer um filme sobre esse aspecto. E aí, pouco a pouco, fui me confrontando com um lugar que não tem nada a ver com aquele meu lugar do passado. Né? E começava a lembrar dos cheiros da minha viagem pelo Agreste com meu pai, dos sentimentos que eu tive, da experiência de um mundo rural pela primeira vez. Todas as minhas primeiras viagens foram no Agreste. Né? Então eu falei, nossa, talvez essa memória do passado seja bem interessante se confrontar com a memória do presente, sem nunca ser nostálgico, mas dar uma camada a mais para o filme. Então, assim, os amigos da equipe escutavam as histórias que eu contava do Agreste, falavam, nossa, você tem que estar presente nesse filme. Sim. Eu tinha uma resistência inicial, mas vi que era fundamental para construir outra camada de observação dentro do filme. Para dar a ideia de transformação daquela cidade, né? Que não surgiu do nada. Não usar um material de arquivo que seria mais fácil, mas revelar um sentimento meu enquanto personagem, né? E comparar essa viagem que meu pai fazia como fiscal e a minha como alguém que fiscaliza o trabalho alheio, o mundo alheio, né? Que é o meu trabalho. Então, assim, juntar essas duas narrativas a outras que se unem para construir esse afresco de Toritama, né? Porque o filme ele quer mostrar diferentes questões de uma cidade, né? De um lugar que se transformou, ser um afresco, não uma pintura completa, né? Sim, sim. E como que foi então sua relação com os moradores? Como que você conseguiu nesse processo de pesquisa e da filmagem, assim, para ter essa intimidade com eles e tudo mais? Primeiramente porque o cinema nunca chegou em Toritama, né? Eu acho que isso é um elemento singular, né? Então foi o primeiro filme que foi feito em Toritama, então as pessoas têm uma disponibilidade outra. Depois porque eu sou dali, né? Sim. Eu tenho origem cultural dali, o meu sotaque é parecido com o deles, eu entendo termos. Então foi muito mais fácil a aproximação, né? E aí eu chego para eles e falo, olha, eu quero entrevistar vocês. E eles falaram, pode entrevistar, agora eu não posso parar de trabalhar. Sim. E eu falei, nossa, que ideia maravilhosa. Então eu vou filmar todo mundo trabalhando nesse documentário. E de uma forma ou de outra, o documentário começa a ser poroso, ou seja, eu começo a receber o que aquele lugar me dá e colocar aquilo tudo dentro da minha construção desse afresco de Toritama. Então a primeira questão é de ser uma observação. Eu começo observando o lugar, que é isso que eu fiz, depois eu entro nas facções, né? Eu achei que era ali o filme, aquelas facções, porque é o lugar do autônomo, né? Essa pretensa liberdade, né? Essa liberdade que é uma falácia do neoliberalismo. Você é livre para trabalhar 15 horas por dia, né? 20 horas por dia sem parar. Que liberdade é essa? Então ali eu acho que estava o filme e as pessoas foram muito abertas, muito condescendentes, e eu dei espaço para elas falarem o que elas queriam, né? Muito assustado, impressionado com o discurso delas, e o que eu achava é que ele deveria fazer um filme que no final eu apresentaria mais perguntas do que respostas. E eu gosto muito quando as pessoas saem do cinema e falam, nossa, esse filme deu um nó na minha cabeça. Eu falo, que bom, estou feliz, porque deu um nó na minha cabeça, foi muito triste fazer esse filme, né? Porque o que era para ser um filme só que ia refletir sobre o trabalho e o papel do trabalho na sua vida, se torna um filme quase existencialista, né? Que reflete sobre a vida, o trabalho, mas o tempo. E o que é que você faz com o seu tempo? E é um tempo que não volta atrás. Se você decide passar 10 horas para comprar um objeto novo que você precisa consumir, aquele tempo não volta atrás. Então, aquelas pessoas estão ali trabalhando porque tem um sustentáculo muito importante dentro do capitalismo, que é o consumo, né? Você está trabalhando, mas você vai ter direito a consumir isso. Mas a sua vida não volta atrás, né? Então, estamos trabalhando para viver ou estamos vivendo para trabalhar? Qual o espaço do trabalho na nossa vida? E o tempo do trabalho ralenta, ele não passa rápido. Já o tempo da festa é um tempo que voa. Você chega na festa e logo se acaba. E o carnaval está ali para provar isso. Então o tempo é algo relativo, né?
coisa muito importante, e eu acho que eu aprendi muito nesse filme, é entender o que é que a gente tem que fazer com o nosso tempo. Você tem que ter uma consciência profunda disso e não se enganar com pretensos desejos de liberdade que te sugerem. Você tem que entender realmente o que é que o tempo faz na sua vida, como é que você usa esse tempo para o trabalho ou para ser feliz. Porque no fundo todo mundo quer ser feliz. E Toritama é a terra da felicidade. Sim. Pelo menos costumava ser pelos gente que colocaram o nome ali, né? Sim. Não, e uma mulher afirma que a vida dela é feliz, né? Ela afirma que aquilo é felicidade, né? Pior na África. Pior se você tivesse morrido, né? Mas para aquela felicidade que ela conhece, né? Mas como você falou, a gente também se pergunta por algumas coisinhas ali. Fiquei pensando assim, para onde que vai a produção também, que vai para fora, como que vai e tal. Mas você também fica assim se questionando sobre o nosso próprio tempo, a gente querer tentar julgar o trabalho deles, mas será que a gente também não está achando que é dono do nosso tempo? De modo, mesmo trabalhando num trabalho criativo e tudo mais, mas a gente também acaba caindo nas mesmas ciladas e tudo mais. Exato, e não é à toa que esse filme passou em Berlim, passou na Inglaterra, passou em tantos lugares diferentes daqui, e as pessoas sentem a mesma coisa. Essa ideia da uberificação do mundo, né? da viradazinha, eu trabalho nisso, mas eu me viro com isso e com aquilo, e de repente você está respondendo um e-mail à meia-noite, 1h da manhã, de repente você está com o computador na cama trabalhando, de repente você está com o celular que não para de responder e de ler, porque você tem que ter acesso a todas as informações, senão você perde alguma coisa, e de repente isso afeta a sua vida particular, privada, seus sentimentos, sua relação com o outro. E eu acho que é por isso que esse filme se tornou tão universal. Apesar de falar daquela aldeiazinha, aquela cidade pequena do Agreste, mas é universal. É um microcosmo para algo universal mesmo, né? E nesse sentido das relações de trabalho, que eu acho que quando você começou a fazer o filme, talvez tivesse um pouco em vista isso, mas acredito que o assunto foi se tornando cada vez mais urgente durante o processo, né? Nossa, e parece que por uma coincidência histórica, eu fico muito feliz em estar lançando esse filme no momento em que, do ano passado para cá, se construiu uma série de leis trabalhistas que tiram direitos conquistados pelos trabalhadores, que se fala no fim do Ministério do Trabalho, que se promove essa ideia do ser autônomo e não se reflete sobre as reais consequências disso, né? E agora temos a Previdência que vai tirar mais direitos do trabalhador. Então imagina aquelas pessoas que você viu daqui a 30 anos, 40 anos, o que é que vai ser da vida delas? As sequelas que elas vão ter na saúde de trabalharem daquele jeito, sem parar. O nível de estresse, porque eles têm que competir com o vizinho que tem uma marca XY. Então isso é muito forte, né? E você só vê ali, eu acho que 2 indústrias que são mais indústrias, que eles com proteção e tudo mais, né? Mas com um trabalho repetitivo, aquilo uma lero, né? Vai ter daqui a pouco, não dura tanto tempo aquele trabalho, né? Exato, porque você vê aquela máquina de laser, tem uma, mas imagina quando tiver 10, 20, 30 máquinas de laser daquele jeito lá. E aí eles vão perder o trabalho. Sim. O que vai ser delas? Sim. Essa é a grande questão. Sim. Uma colega estava saindo da cabine e estava comentando da experiência dela. Ela vem de Blumenau, sobre Santa Catarina, sobre o boom das confecções e tudo mais que tinham nos anos 90 e que tudo degringolou durante o tempo quando começou a vir coisas da China e de outros países, porque é o que você falou, o capitalismo ele sempre vai procurar alguma coisa que seja mais barato, né? Exato, o capitalismo selvagem que quebra etapas e chega dessa forma esdrúxula, né? E o Estado e todo mundo, esse pensamento que vem desde os anos 80, com a Thatcher, com o Reagan, desse neoliberalismo, de tirar o tamanho do Estado e promover a ideia do autônomo você pode fazer mais e mais, e o Estado social diminuir, né? Você vê que a Escandinávia não entrou nessa, né? Na Europa, nos Estados Unidos se acentuou essa diferença de classe, mas na Escandinávia nem tanto. Então, assim, isso é um elemento muito importante. Até que ponto, onde é que vai chegar tudo isso, esse status de coisas, né? Esse capitalismo que vai te exigindo cada vez mais, para você consumir mais, consumir coisas que você nem precisa,
consumir aquilo que você vendeu, né? Isso é a lógica de vender e comprar daqui depois. Exato, mais na moda que tem que ter sempre uma nova coleção, uma nova coleção, uma nova coleção, para nova estação, para nova estação. É complicado. E pensando justamente nessas transformações loucas, até da nossa área, né, de cinema, justamente por causa da distribuição, né? Eu queria que você comentasse o fato do filme ser o primeiro desse novo formato, da sessão vitrine, dessa saída, dessa possível saída da distribuição sendo simultaneamente nos cinemas como nas plataformas digitais. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que nada substitui a experiência do cinema. Nada. Eu acho que se entrar numa sala escura, desligar seu celular e presenciar aquela tela gigante com um som perfeito, como o som foi imaginado pelo realizador, você vai mergulhar naquela experiência de uma forma que é outra. Você vai prestar detalhes, você vai se dedicar a sua atenção àquele olhar, vai se sentir uma empatia ou não naquele mundo, né? É uma experiência completamente diferente. Agora, por outro lado, o artista quer que seu trabalho chegue ao máximo de pessoas. Por exemplo, uma vez piratearam o meu primeiro longa na internet, e quando eu fui ver já tinham 150 mil viewers, né? Você fala, nossa, 150 mil pessoas assistiram esse filme, talvez de uma forma muito precária, mas assistiram, tiveram acesso ao meu trabalho, né? Então, imagina esse filme que é exibido também nos streams, né? Alguém vai assistir e vai falar para outra pessoa que vai dizer, não, mas eu gosto de assistir filme no cinema, então vai estar no cinema também. Vai ter pessoas que dizem, olha, eu não vou ter tempo para assistir seu filme no cinema. Não, mas está no streaming, então você pode assistir. Não tem mais nenhuma desculpa, tá acessível a todos. Há pessoas que não têm cinema na sua cidade, há pessoas que têm cinema. Você democratiza o acesso, mas vale se destacar, a experiência não é igual. Sim. Escutar o barulho da máquina, assim, só, né, no 7.1 do Cine Sesc foi totalmente diferente. E assim, mas o que você pode adiantar, se é possível, de próximos projetos? Eu estou com um filme que se chama Vestido Branco, Véu e Grinalda, que é sobre, que se passa também no sertão, dessa vez, que foi no Pernambuco, ou no Ceará, desculpa, que é sobre uma agricultora, que é uma mulher trans, e ela vive com o marido dela e a filha, e ela é muito católica, e o desejo dela é casar na igreja, de vestido branco, véu e grinalda. E ela vai à procura desse sonho. E aí eu não vou contar mais o que acontece, mas ela vai à procura desse sonho, e é baseado numa história real que eu li no jornal há 10 anos atrás. Bacana. Mas já está no processo de pré-produção? Não, já está no processo de montagem. Já está de montagem. A gente filmou ano passado, sim. lá no Cariri, no Ceará, e agora está em processo de montagem, talvez início do ano. Bacana. Boa conversa, né? Mas o Marcelo não ia embora sem deixar a sua dica no Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações. Aqui os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho, enquanto eu dou a minha contribuição falando de podcasts dentro do tema. Então, se você gostou de Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, também pode curtir. Olha, tem um filme que se passa na mesma região, que é uma ficção do Gabriel Mascaro, que se chama Boi Neon. Eu acho que tem um diálogo muito curioso com esse filme. O Gabriel também trabalhou no meu filme, eu trabalhei no filme dele, então acho que tem um diálogo. Esses meus filmes são muito interessantes. E aproveitando a dica, o filme do Gabriel Mascaro está em cartaz, se chama Divino Amor. E o que ele lançou há uns 3 anos atrás, né? Sim. E que deve estar em outras plataformas, que se chama Boi Neon. Essa é a minha dica. Maravilhoso, obrigada. Mais filmes bons pra você ver ou rever, hein? E do lado de cá vou dar uma indicação dupla também. Nesse caminho da questão industrial e das relações econômicas do país, a minha dica são os episódios do Nerds do QG sobre a história da industrialização brasileira. O podcast foi criado este ano pelo blog do QG, especializado em conteúdos educacionais de preparação para o Enem. O tão temido ou esperado, depende, né, do seu ponto de vista, Exame Nacional do Ensino Médio. E no último mês de maio, o apresentador Vinícius trouxe o professor de História Márcio Branco para falar do tema, comentando sobre a industrialização do Brasil desde o Visconde de Mauá até
até os dias de hoje. O programa foi dividido em 2 partes e tenho que confessar que ainda tô na primeira, mais exatamente no momento do terceiro surto industrial brasileiro, na época da Primeira Guerra Mundial, mas morrendo de vontade de continuar essa aula bem interessante e enriquecedora. E num sentido totalmente contrário, minha outra recomendação, que também é de um podcast carioca, vai pegar esse caminho do jeans e falar de moda, mas assim, aquela moda cotidiana, perto do nosso dia a dia. É o Moda Pé no Chão, podcast conduzido pela consultora de estilo Ana Soares, que discute, às vezes com a presença de alguns convidados, assuntos pertinentes sobre consumo consciente nessa área, pensando em todos os tamanhos, bolsos e idades. Eu vou anotar todas essas dicas, os links dos podcasts, vai estar tudo certinho no post deste episódio no site, o www.nervos.com.br, e também na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. E assim termina o Nervos Entrevista de número 25 sobre o filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que está em cartaz nos cinemas desde o dia 11 de julho, abrindo a nova temporada da sessão Vitrine. Então consulte a programação dos cinemas da sua região para saber se o documentário está passando perto de você, mas se não, você pode encontrá-lo disponível nas plataformas digitais. Quem também está à sua disposição nas principais plataformas do gênero é o nosso podcast. Você pode ouvir esta e as edições anteriores do Nervos Entrevista no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervosite, tudo junto, nervosite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. E como vocês puderam perceber, eu não estou falando mais que o nosso podcast é semanal, pois a frequência e disponibilidade das entrevistas, bem como dos lançamentos nesses últimos 2 meses, deu uma diminuída. Por isso eu não prometo que voltamos a nos falar na semana que vem já. Talvez seja só no final de julho ou início de agosto, mas prometo que estaremos buscando sempre o melhor das últimas estreias, beleza? E meu conselho para você é ficar ligado por aqui nas redes sociais do Nervos para aguardar as novidades, ok? Obrigada pela audiência e até a próxima!